Olá, boa noite. Quem já está aí, pessoal? Boa noite a todos. Quem já está me acompanhando, vai mandando um oizinho. Ah, que legal, o pessoal entrando. E aí, 1º de março, né? Estamos aí, começando o mês das mulheres. E é muito bom estar com vocês aí online comigo, acompanhando essa live. E aí, pessoal, vão colocando de onde vocês são, se já é o pessoal aqui de Palmeira, que já acompanha o trabalho da Mariane com a constelação, se são pessoas novas que estão chegando, se tem pessoas de outros lugares que não de Palmeira. Já vi que tem gente em Campo Largo, né, Lô? A Loíse tá aí. Que bom, pessoal, que bom. Que bom tá contando com vocês aí nessa noite gostosa, começando a esfriar, né? Pelo menos aqui em Palmeira tá friozinho hoje. E vamos ter aí um papo gostoso, falando sobre a cura do feminino, a cura, né, que todas nós mulheres buscamos, essa cura tão importante para nossa vida, para nossa satisfação, para nossa plenitude. E eu fico muito feliz de que vocês estejam me acompanhando. Então, vamos lá, né? Qual a minha proposta para hoje? Então, o tema realmente eu falei para vocês é a cura do feminino. E eu agradeço por vocês estarem aqui para me ouvir, mas eu quero que vocês interajam comigo, combinado? Que vocês façam perguntas, que vocês também vão colocando aí quais as questões ligadas ao feminino que vocês gostariam de saber. Eu vou abordar a cura do feminino, né? Mas na visão sistêmica, olhando de uma forma mais profunda para a nossa questão do feminino, para nós mulheres. Mas os homens que estão aí também nos acompanhando, sejam muito bem-vindos, porque nós somos contrapartes, né? O feminino e o masculino, então se o feminino também se cura, o masculino também se cura. E é muito importante, né? Ah, gratidão, Márcia, gratidão. Nós estamos juntas, né? Sempre aí trabalhando juntas. Então, assim, né? O que eu vou falar para vocês? A visão da cura do feminino que eu vou passar é sob o foco da constelação familiar, né? Nessa visão sistêmica. Mas o que é isso? Né? Vocês vão perguntar, Mari, como assim? Cura do feminino. A gente não tá doente, a gente não tá falando aqui de medicina, como que você vai falar de cura? E aí eu falo o seguinte, né? Que infelizmente estamos vivendo tempos difíceis. Vocês concordam comigo? Coloca aí quem concorda, que realmente tá complicado, tá difícil de ver, porque a gente vê muitas mulheres insatisfeitas, né? Buscando se encontrar, se achar, tanto profissionalmente como pessoalmente, na maternidade. Quem tá me acompanhando aí tem mães? Tem mães? Se tem mães, levantem a mão aí, coloquem a mãozinha. Então, nós lidamos com várias questões ligadas ao feminino. Maternidade, tem a nossa, né, questão primordial, o ser mulher, como que a gente se vê como mulher, como que a gente se sente como mulher, como que a gente lida com a questão da sexualidade, com a questão da nossa parte física, do nosso corpo, da nossa autoestima. E no mês de março é muito comum a gente ouvir aí falando muitas coisas sobre as mulheres, sobre essa forma, né, de abordar o feminino. Mas assim, não olhem isso como uma crítica, mas às vezes eu acho que fica muito no superficial, né? E através da visão da constelação, a gente vai mais profundo. E a gente vai olhar e entender quais são esses conflitos que existem no feminino, que fazem com que nós, como mulheres, entremos nesse conflito e a gente não consiga
sair disso, a gente não consiga achar uma forma, né, de se estruturar, de se sentir plena, de se sentir saudável como um todo. E aí vem questões mais profundas, que sob o enfoque da constelação familiar, como eu já falei para vocês, a constelação familiar, o que ela vai nos trazer? Ela vai fazer com que nós possamos olhar para a nossa história, né? Todos nós aqui temos uma história, não é verdade? Todos nós viemos de uma família, todos nós aprendemos a olhar o feminino também através de outras mulheres. E geralmente essas outras mulheres são as mulheres da nossa família, nossa mãe, nossas avós, tias. E dependendo de como foram as experiências que essas mulheres tiveram, nós também vamos viver algumas experiências por repetição, por falta de tomarmos consciência do nosso próprio ser. Então tem uma frase que eu gosto muito e que quem já me acompanha sabe que eu sempre repito, e ela não é uma frase necessariamente de constelação, mas ela é uma frase do Carl Jung que fala o seguinte, né? Até que te tornes consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você o chamará de destino. E isso eu acho maravilhoso, porque realmente, né, constelação familiar, quando ela vem para nos auxiliar, ela não vem para fazer mágica, né? Ela vem para trazer consciência. Consciência do quê? Consciência de quem nós somos, de que papel nós temos dentro da nossa família, qual o nosso lugar dentro da nossa família, qual o sistema que nós pertencemos e como que a gente entra nesse sistema num equilíbrio que seja saudável, que a gente possa vivenciar o nosso sistema e olhar para ele e vivenciar as experiências dentro do nosso sistema de uma forma saudável, que a gente possa ir para a vida. Quem aqui, né, já se sentiu em algum momento paralisado? Ou pode até dizer que observa pessoas que estão paralisadas, que não conseguem seguir, que ficam vivenciando nos problemas e nunca se soltam disso. E nós, mulheres, temos essa tendência, principalmente porque nós fomos deixando de nos conhecer ao longo do tempo, fomos nos negligenciando. A gente sente que isso acontece já há bastante tempo, não é só agora, né? Eu não quero entrar aqui naquelas questões mais polêmicas, né, sobre patriarcado, matriarcado. O objetivo da constelação não é fazer esse choque entre uma polaridade e outra, muito pelo contrário. O objetivo da constelação é integrar, né, é olhar para o feminino, para o masculino, entender que são partes que se integram e que a partir do momento que entram num equilíbrio, seguem curados, seguem muito mais plenos e podem prosperar e levar a vida adiante. Então, assim, vamos olhar um pouquinho para as maiores dificuldades do feminino. A gente vê mulheres com dificuldades na parte relacional, né? Relações destrutivas, por isso que nessa época de março se fala muito de agressão, né? De violência contra a mulher, que é uma realidade. A gente vê mulheres com problemas, com dificuldades na questão da própria imagem, né? A gente sabe que existe aí até um estímulo de uma grande competição entre as mulheres no aspecto, né, da sua estética e tudo isso. Nós somos muito cobradas, existem padrões que são passados o tempo inteiro e que são lançados aí, e tem mulheres que ficam realmente muito reféns disso, né? E aí existe um grande drama na questão autoestima. Que mais? Vamos lá, pessoal, me ajudem, escrevam também quais são as dificuldades que vocês visualizam, né, nessa questão do feminino. A parte sexual, né? Muitas mulheres não se sentem ainda liberadas a sentir prazer, a ter uma relação saudável, a encontrar, né? E aí vem a dificuldade também
de lidar com esse masculino que também não está saudável, mas de viverem uma relação mais saudável na questão sexual, filhos, né? Isso eu posso falar porque eu tenho 2, então já passei por toda essa fase também da mulher que ela se torna mãe e depois disso meio que ela se deixa, né? Ela esquece que ela é mulher e ela assume essa função de mãe, ela acha que é para a vida toda e ela acaba, a partir disso, se deixando mesmo, esquecendo dessa mulher, esquecendo dos seus desejos, esquecendo daquilo que ela gosta, o que ela gosta de fazer, né? O prazer de viver. Então, vem muito disso, né? De a gente olhar esse feminino para curar e para poder resgatar tudo isso. Mas aí a gente não tem como olhar para o feminino sem olhar para nossa mãe, não é verdade? O que a Márcia está colocando? Conciliar trabalho, família, filhos, sentem-se sobrecarregadas. É isso aí, né, Márcia? Essa é uma grande realidade das mulheres, né? E aí, como eu estava falando, nós vamos olhar para a nossa mãe. Olhar para o feminino, primeiro para a nossa primeira referência de feminino, a nossa mãe. E como essa mãe vivenciou esse feminino, também está muito ligado a como foi a relação da nossa mãe com a nossa avó. E assim a gente vai olhando lá para trás. Como que essas mulheres, elas se entenderam como mulheres? Quais foram as experiências que elas passaram no feminino? Né? Veja bem, a gente acaba indo lá para trás para entender que o que nós vivemos hoje está muito ligado às histórias que já foram vividas anteriormente pelas nossas ancestrais. Mas Mari, por quê? Como assim? Né? Pode ser que quem não tem ainda um contato com a constelação familiar vai dizer, como assim? Não estou entendendo o que tem a ver o que minha avó viveu, minha bisavó viveu com o que eu estou vivendo hoje. Então a gente vai entrar um pouquinho na questão das crenças. E as crenças, elas estão ligadas às experiências que foram vividas anteriormente. Então assim, se lá a nossa bisavó, ela teve uma experiência de dor, uma experiência de agressão, uma experiência de traição, né? Essas situações, ela vai acabar gerando uma crença, né? Com relação ao casamento. Digamos que ela viveu toda essa experiência dentro de um casamento, né? Foi agredida, era uma relação abusiva com o nosso bisavô, digamos, ou até mesmo com qualquer outro homem que não tenha sido um homem que seja um ancestral nosso, mas que ela vivenciou isso. O que acontece? Ela gera, através dessa experiência que ela vivenciou, ela gera uma crença. Se relacionar com homens traz sofrimento, traz dor e sofrimento. Essa é uma crença que vai entrar nela de uma forma tão forte que quando ela tiver as filhas, ela não precisa nem ficar repetindo isso, mas as ações dela, os atos dela perante o masculino, automaticamente vão estar sempre passando essa mensagem. E aí, digamos que essa foi a experiência da nossa bisavó, e aí a nossa avó, ela já vai nascer e ser criada dentro desse contexto, em que existe uma animosidade, existe uma tensão entre o feminino e o masculino. E ela vai crescer com isso. E aí ela casa-se, né, ou se relaciona com um homem e vem a nossa mãe. E a nossa mãe, automaticamente, de certa forma, vai passando essa crença para frente, ela vai passando adiante, o que nós chamamos de crenças limitantes, né, que limitam o quê? Limitam uma vida plena, uma vida saudável, um olhar para o casamento, para o masculino de uma forma mais integrativa, feliz, plena, saudável. E nós aqui, né, digamos, vamos pegar o exemplo aqui, a Mariane hoje, com 41 anos, de repente ainda sinto e vejo alguma questão que não está bem resolvida com relação a um relacionamento. E aí,
Poxa, mas eu vou olhar, meu casamento é muito bom, né? Tenho um marido maravilhoso, tenho filhos e sou feliz na maternidade, mas de repente em alguns momentos vem alguns sentimentos que eu não entendo, tá? Tô dando como exemplo aqui. E aí vai compreender que esse sentimento não é seu, né? Não seria da Mariane nesse momento, aqui em 2020, vivenciando isso, mas isso é relacionado àquilo que se gerou lá atrás, em 1900 e bolinha, né? E como que a gente vai identificar isso? Claro que isso vai ser identificado através do processo da constelação familiar, em que a gente vai investigar o que essa mulher vem trazer, né, de reclamação, de sintoma, de queixa com relação à sua vida, ao seu casamento, à sua sexualidade. E aí a gente vai investigando e olhando para a sua história e vendo que de repente ela está lá ainda identificada com a bisavó, ou ela está identificada com aquela tia. Muitas situações de mulheres que não conseguem casar ou não conseguem achar um homem bom o suficiente para elas. Aí a gente vai olhar se ela está identificada lá com aquela tia que também não casou, que também teve uma relação difícil com o masculino, né? E ela está identificada, vivendo como se fosse ainda a vida da tia. Para quem ainda não conhece a constelação, isso tudo pode parecer muito novo, mas a constelação hoje ela é aplicada em 55 países, né? Ela veio de estudos feitos por Bert Hellinger na Alemanha, e com base em muitos estudos em que ele foi juntando muitas ferramentas também da psicologia, psicoterapia, né, estudos de antropologia, tudo isso ele foi trazendo para essa visão mais ampla que é a constelação familiar. E com base nisso ele foi entendendo essas dinâmicas que acontecem. E para contextualizar um pouco mais essa questão da constelação e de como ela hoje pode nos ajudar, ela sempre vai ajudar a gente a olhar para quê? Para 3 leis básicas que regem todas as relações. Então, todas as relações, quando eu digo, são todas, né? São as relações familiares, as relações de trabalho, as relações sociais, que são as 3 leis: pertencimento, ordem ou hierarquia e equilíbrio. E aonde essas 3 leis não são respeitadas, não há uma vivência saudável, né? E muitas vezes as pessoas podem dizer assim: ah, mas eu sou normal, né? Claro, muitos de nós somos normais, nos consideramos normais, vivemos dentro de normas, de um sistema e que é normal, ok? É muito interessante, pessoal, quando eu pergunto para alguém assim, como era a sua família? E a pessoa diz assim, ah, minha família era normal. Ok, a minha também. E cada um vai achar que a sua família é normal, mas normal não é igual a saudável, né? Então, ser saudável tá em a gente olhar para esses padrões, para essas crenças, esses padrões que vão se repetindo através de comportamentos e que, de certa forma, nos impedem de ser mais saudáveis, de sermos, falando agora na questão do feminino, sermos mulheres com todo o nosso potencial desenvolvido, né? E qual é o potencial máximo do feminino, gente? Quem sabe me dizer aqui? Quem pode escrever aí? Qual que é, digamos assim, a característica mais evidente do feminino? Boa noite, Luciane, seja bem-vinda. Tô vendo que você escreveu ali. Pessoal, quem sabe me colocar? Qual é, assim, a característica mais, vamos dizer assim, aquela primordial do feminino? Vamos lá, quem vai se arriscar? Gerar uma vida, criação, né, Ariane? Muito bem, né? É trazer a vida, não é verdade? Quem mais traz a vida para o mundo a não ser o feminino? Quem mais? Hein? A mulher. Ela faz isso sozinha? A mulher traz a vida sozinha? Não, ela precisa do masculino, não é verdade? Então, o feminino e o masculino estão sempre em harmonia, precisam estar em harmonia, precisam estar em integração para que a vida seja gerada. Mas é a mulher, né, que vai gerar
e trazer a vida ao mundo. Então, esse é o potencial máximo da mulher, né? A maternagem, a questão de colocar o seu corpo, colocar o seu trabalho para servir a vida através de gerar mais vidas. Mas Mari, e quem diz assim, Mari, eu não tive filhos ou não tenho filhos, né? Até hoje não tenho, ou já passou o tempo e eu não tive. Mas nós, mulheres, temos algo que é muito ligado a essa energia da criação, que é a criatividade, né? Uma mulher, para saber quando uma mulher não está harmonizada com o seu feminino, é quando ela não está conseguindo criar, ela não consegue criar, ter criatividade, ela tá olhando para tudo, ela só vê tudo sem cor, né? Brincando aqui com vocês, fazendo uma brincadeira, né? Qual que é o ideal? O que é, assim, digamos que uma mulher encontra um animal na rua, tá? Um gatinho. Qual que é a tendência? A mulher olhar e, ai, que bonitinho, já vem aquele instinto da maternidade, aquele instinto do carinho, do amor. Quando a mulher passa e chuta o gato, ela tá no homem, ela não tá na mulher, ela tá no guerreiro, ela tá no belicoso. Então, assim, ela não tá no seu feminino. E o que a gente tem mais visto hoje é mulheres copiando o modelo de homem em vez de se assumirem como mulheres, né? E isso está muito relacionado, às vezes, até às exigências da sociedade, da mulher tá em cargos de poder, de chefia. Nós, né, conseguimos, que bom que conseguimos essa possibilidade de hoje estarmos à frente de empresas, estarmos gerenciando muitas pessoas, mas tem mulheres que saem dessa sua essência e vão copiar o modelo do masculino, que é maravilhoso. Não é errado, o masculino não é errado, só que é do masculino. E nós temos a nossa forma, né? Essa forma mais doce, essa forma mais maternal, essa forma mais criativa, essa forma mais amorosa. E quando nós não estamos nisso, nós começamos a adoecer, né? Assim, contar um pouco para vocês de quando que eu me percebi que eu estava nisso, né? Eu me percebi, eu confesso que em algum momento da minha vida eu me perdi nisso, e eu acredito que muitas mulheres se perdem. Então, gente, tudo aquilo que eu falo, hoje que eu trabalho com a constelação, foi com base também no que eu já vivi, né? Eu fui estudar para me ajudar, para buscar a minha cura. Alguém pode perguntar, Mari, você tá curada? Gente, a gente vai a vida inteira buscando se curar, se trabalhar, evoluir, mas assim, a gente vai tirando camadinhas, né? E ao ir tirando essas camadinhas, a Mariane foi, florescendo, porque eu tava vivenciando um momento de vida que eu vi que eu tava muito mais no masculino, embora eu tivesse com um filho recém-nascido, eu tenho 2 filhos, eu tava com o meu segundo filho recém-nascido, mas eu tava assim, num momento de muita reclamação, de muita tristeza, me sentindo muito sobrecarregada. E aí vem naquilo que a Márcia falou, que é essa conciliação entre casa, filhos, casamento, trabalho. Poxa vida, né? Cansa? Ou não? É só eu que canso disso? Quem mais já se sentiu sobrecarregada aí? Bota a mãozinha, levanta assim, ó. Ou é só a Mariane que já passou por isso? Hein? Quero ver o que vocês colocam aí. A Ariane também, né? A Ariane tá passando por um momento também, com um filho pequeno, e assim a gente vai. Mas vamos lá. E aí a gente vai retomando. A Lu também, né? A Arielle. Ih, pessoal, eu acho que vai ter bastante mãozinha levantada, né? Porque é a realidade da mulher hoje. As cobranças, as expectativas, e a gente vai perdendo essa nossa essência. Mas assim, o que eu vou falar para vocês? O que eu fui buscar? A Lu falando que como avó também. E Lu, tem que olhar para isso, viu, Luciane? Porque como avó a gente já deveria estar bem mais tranquilinha, tá? Aí tem questões que a gente olha no individual. Mas como que a gente vai voltando, né, para nossa essência? A gente vai se olhando.
a gente vai se permitindo ficar um pouco mais tranquila, ir acessando a nossa intuição, a nossa criatividade, fazendo coisas de mulherzinha. Eu, naquela época em que percebi que estava totalmente no masculino, né? Eu brinco que em casa só faltava eu e meu marido brincar de queda de braço, né? Porque acaba entrando até numa competição e numa cobrança o tempo todo um do outro, e eu vejo que isso muitos casamentos vivenciam. Eu fui voltando para coisas de mulher, tá? Fui voltando a mexer no meu jardim, fui voltando a mexer na cozinha, coisa que eu já não conseguia mais fazer. Na verdade, eu achava que isso era muito supérfluo, que eu não tinha que mexer com isso. Afinal de contas, né? Trabalhando com advocacia, trabalhei 15 anos, a advocacia exigia de mim uma energia mais densa mesmo, né? Aquela coisa mais do conflito e, poxa, não é, não é o que é meu, né? Mas a gente vai invocando força e aquilo vai vindo e a gente vai dando conta. Só que chega uma hora, por isso que as mulheres estão surtando, estão vivendo com antidepressivo, estão vivendo com sonífero para poder dormir, né? Então, a gente vai, para ir voltando para isso, a gente vai voltando a se olhar, a se perceber, a se permitir ficar um pouquinho mais tranquila, vai se permitindo a, sabe, tirar aquele tempinho para fazer a sua massagem, para poder fazer a sua caminhada, fazer o seu exercício físico, que é super importante, né? Essa é uma luta que eu vivo na minha luta, sou bem preguiçosa, mas aos poucos eu tô me conscientizando cada vez mais da importância do exercício físico, porque nós temos hormônios, nós precisamos ir trabalhando tudo isso. E até uma dica, meninas, com relação à questão dos hormônios e do exercício físico, não pegar muito pesado com a musculação. A musculação é maravilhosa, tá? Pra gente, a gente precisa ter tônus muscular, mas é muito importante a gente fazer movimentos em que a gente possa mexer com o nosso feminino. A dança, por exemplo, é muito bom para isso, tá? Exercícios que a gente possa mexer com a nossa pelve, né? Dá aquela rebolada mesmo para ir trabalhando a nossa parte, ó, esse movimento aqui, né? Isso aqui, que a gente possa ir trabalhando essa sinuosidade, que isso faz muito bem para os nossos hormônios femininos. Então, isso eu ouvi de uma terapeuta, que ela é terapeuta em dança do ventre, maravilhosa, e ela ensina isso e eu sempre repasso para as mulheres, porque muitas vezes a gente vai para o exercício físico e daí pega lá e vai marombar, né? E vai puxar peso, e isso acaba estimulando a produção do hormônio, não do feminino, mas do masculino, né? Então tem, como a Márcia tá lembrando, o yoga, que é maravilhoso, trabalha com os nossos hormônios. Gente, é se permitir, né? É ir buscando voltar para a nossa essência, através também da respiração. Vamos lá, como é que a gente faz? Respira, acessa, ouve um pouquinho o silêncio, né? Eu falo bastante, mas tem momentos em que eu gosto muito do silêncio, de a gente parar, olhar para um pôr do sol, coisas bem simples. Na constelação nós falamos, tem uma frase do Bert que ele diz assim: o essencial é simples, porém difícil às vezes a gente ser simples, a gente quer complicar muita coisa, né? Então é voltando para essa simplicidade, para um minimalismo, para um essencialismo, sair dessa loucura de eu tenho que ter tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo. E então, assim, é muito importante a gente poder se olhar, né? E aí eu falo para vocês da constelação familiar como uma forma de a gente estar se olhando bem profundamente, de a gente estar olhando para as mulheres do nosso sistema, para a gente estar olhando para a nossa história, para a gente ir compreendendo aonde que ficaram os emaranhados, né? Porque o que são os emaranhados? Os emaranhados são aqueles nós que foram se gerando ao longo de muitas gerações, lá atrás, né? Atrás de nós. Imagina, eu tô aqui, imagina você, onde você tá, quantas pessoas tem atrás de você? Bom, eu atrás de mim tenho meu papai e minha mamãe,
né? Meus pais. Vocês atrás de vocês têm os pais de vocês. Atrás dos nossos pais tem nossos avós. E depois nossos bisavós e tataravós. Tem muita gente atrás de nós. Muitos precisaram viver para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para a Mariane hoje estar aqui falando com vocês, eu precisei, né? A Mariane precisou do quê? De vida. E quem trouxe essa vida? O Rubens e a Arlete, meus pais. Assim como você que está me ouvindo, para estar aí, precisou do pai e da mãe. E muitos outros lá atrás foram vivendo, cuidando das suas vidas, fazendo como podiam, como sabiam, mas preservando as vidas para que chegasse até nós. Então, nesse momento, né, quando a gente fala do enfoque da constelação familiar, quando a gente vai olhar para a nossa história, a gente vai olhar que tem muita coisa que não deu certo lá atrás, mas muita coisa que deu certo. Especialmente uma que é preponderante para a gente estar aqui. Eu estou aqui porque a vida dos meus ancestrais deu certo. Eles conseguiram passar a vida para frente. Mas aí a gente vai olhar na questão do feminino, né? Ok, se a minha avó, ela viveu uma relação abusiva, ela foi agredida, muitas de nossas ancestrais, gente, eu sei que é pesado isso, mas assim, elas foram até mesmo abusadas sexualmente, elas tiveram experiências muito dolorosas com o masculino, mas passaram a vida adiante, né? E nós estamos aqui. Então, quando a gente olha para isso dentro de um campo de constelação, a gente se libera desses traumas que não são só nossos. Veja, a questão até da sexualidade é algo que, por mais que, digamos, eu, Mariane, nunca tenha vivido uma questão de um abuso sexual, algo nesse sentido, mas se uma das minhas ancestrais viveu isso, as memórias disso estão em mim. As memórias são transmitidas também, porque nós temos a transmissão através da nossa genética, mas também através dos comportamentos, né, das experiências que formaram crenças, e com base nessas crenças se tornaram um padrão, e esses padrões acabam sendo repetidos inconscientemente. Então, quando a gente olha para isso, e a gente se libera, e a gente deixa cada um com o que é seu e vai para a vida, segue na vida, né? Liberada, plena, entendendo qual é o nosso potencial criativo, a nossa forma de seguir na vida e colocar o nosso talento a favor dos outros, a favor do ser humano, da vida. Quando a gente vai tendo essa compreensão, tudo vai se liberando, tudo vai ficando mais leve, vai ficando mais feliz, mais saudável. Então, o que a Mariane quer com tudo isso, né? O que a Mariane vem falar para vocês ao falar de cura do feminino? A Mariane tem a cura do feminino para vocês? Não, a Mariane não tem a cura do feminino, né? Porque a cura está dentro de cada um. Quando a gente fala em medicina, eu gosto muito de ressaltar que todos nós somos medicina, todos nós somos a nossa cura. Se nós temos a doença ou o problema, também está dentro de nós a cura disso. Mas precisa passar pelo que primeiro, né? Como que a gente pode ser os agentes da nossa própria cura? Porque se a gente adoeceu por algum motivo que chegou até nós, a gente também pode liberar, mas primeiro passa por uma tomada de consciência, de uma consciência para a vida. E essa consciência é atingida quando nós nos permitimos. Quando a gente olha para as nossas situações, para os nossos conflitos e diz assim, alguma coisa não está legal. Eu preciso liberar, né? E com base nisso, é muito importante a gente estar aí olhando nesse mês de março, é um mês em que há uma mobilização mundial com relação à energia do feminino. É muito legal, porque vocês vão começar a ver, a partir de hoje, 1º de março, vai ter evento direto para mulheres, né? Cafés, palestras, encontros, jantares, e aí essa energia do feminino fica super, né?
exacerbada, a gente tem essa coisa de estar na evidência, e isso tudo é uma tendência para todo esse ano de 2020. Então, vamos aproveitar isso, né? E assim, eu pensando nisso, uma forma de ajudar, estimular que as mulheres busquem a sua transformação, busquem a sua cura, né? Cada uma sabe aí, eu tô falando de muitas coisas e tem o pessoal que brinca comigo, que diz assim, Mariane, você vai falando e a gente vai ficando meio que num estado de reflexão, eu digo, as fichas vão caindo e cada um sabe, né? Cada uma de vocês que está me ouvindo, os meninos que estão aí também, eu vejo que tem bastante homens que estão nos acompanhando, porque os homens são filhos de mulheres ou são companheiros, né? Tem suas esposas ou filhas, então é muito importante que o homem tenha essa visão sobre o feminino também, de um feminino curado. E então, assim, pensando nisso, o que eu me propus nesse mês nesse mês de março, né? Facilitar a questão da constelação individual para as mulheres. Não só individual, como também em grupo, né? A gente trabalhar essa temática nesse mês em que tá bem em evidência, então a gente aproveita essa energia, porque tem uma energia aí pairando sobre o mundo, para que esse feminino seja liberado, para que esse feminino seja curado. Então, as constelações individuais que eu já faço, né, com frequência, eu vou fazer uma condição especial para as mulheres nesse mês, apenas no mês de março, para instigar, para facilitar, porque tem muitas que dizem, Mari, eu quero fazer, mas nesse momento eu não estou podendo, tem a questão financeira e tal. E eu fiquei pensando aqui, né, além de eu estar falando e estar estimulando e trazendo essa temática da cura do feminino, o que eu posso ir um pouco além? E eu decidi que então, durante todo esse mês de março, as mulheres que tiverem interesse em constelar, né, temas do feminino, elas vão entrar em contato comigo e vai ter uma diferença de valor, tá? Hoje uma constelação individual é R$280, nesse mês de março vai ter uma diferença de R$100, R$180 a constelação para as mulheres trabalharem o feminino. Mari, isso é promoção? Gente, não existe isso em constelação familiar, não é promoção, isso aqui não é comercial, é muito importante que fique claro, isso é terapêutico, mas digamos assim, é o meu amor passado para as mulheres, de uma forma em que, efetivamente, se elas sentirem que eu posso ajudar, eu vou estar disponível. De uma forma também que possa ser mais acessível para elas, né? A constelação também em grupo, que nós fazemos, também vai ter uma diferença de valor para as mulheres que quiserem fazer, tá? Então, vocês têm meu contato, vocês entrem em contato comigo, a gente vai marcando, só que é só esse mês eu vou passar uma semana inteira em São Paulo também estudando, então o mês está curto, então quem quiser já me manda uma mensagem, pode ser pelo direct aqui do Instagram, ou pelo WhatsApp, que a maioria de vocês já tem, mas enfim, posso pedir para o Gilberto colocar o meu número, o Gilberto está me ajudando aqui, ele pode colocar o meu número, quem quiser entra em contato comigo, e a gente vai marcando. Uma outra coisa que eu gostaria, né, um outro evento que eu faço questão também de divulgar para vocês, é o que vai acontecer aqui no próximo sábado agora, no dia 7, que nós vamos ter um dia inteiro de workshop, só olhando para a questão do feminino. E vai ter a participação, né, da Maria Celi Petri, que é uma consteladora, ela não é consteladora, perdão, ela é uma terapeuta fantástica, uma pessoa já com uma abertura, ela trabalha, né, com mulheres há muito tempo, só aqui no meu espaço em Palmeira ela já vem fazendo esse trabalho há 3 anos, e nós vamos ter assim um sábado inteiro de roda de mulher, né, para trazer essas temáticas do feminino. Na parte da manhã ela vai trabalhar toda essa parte energética da mulher, dos arquétipos da mulher, e à tarde nós vamos fazer as constelações do feminino, em que todas vão olhar para essa questão da mãe, né, desses entraves que foram se gerando. Então, isso tudo no dia 7 de março.
E também para passar o dia inteiro nesse programa que a gente vai fazer, nesse workshop, no valor de R$ 180, mas tem apenas algumas inscrições sobrando, porque muitas pessoas já estão acompanhando essa roda, então já fizeram sua inscrição. Então, quem tiver interesse em participar, começa às 9 da manhã, termina às 6 da tarde, vai ter um lanche gostoso, nós vamos passar um dia. Gente, é indescritível a energia que se gera, né? Nesses encontros. Realmente é algo que não tem como sair igual, né? E trabalha muito profundamente. Então, eu convido, né, as mulheres. Eu vi que a Luciane está convidando para ir para Canoinhas. Vamos para Canoinhas, Luciane, vamos marcar para ir para lá sim. E quem quiser fazer a constelação individual, eu também trabalho online, tá? Então dá para marcar online, a gente marca o horário, faz ela online, nessa mesma condição, né? Com essa facilitação aí para as mulheres nesse mês de março. E eu fico assim muito feliz de poder falar isso para vocês, porque não é uma nem duas mulheres que já estão passando por esse processo comigo, são muitas que já têm acessado essa consciência e que hoje a gente vê assim a vida fluindo de uma outra forma, o casamento, né, vivenciando um casamento mais saudável, os filhos tendo um outro direcionamento. Eu particularmente fico assim muito feliz de ver, porque eu acredito mesmo na força da mulher, né? Como mulher, hoje eu me compreendo, eu me entendo, eu sei que é possível, né? A Arielle falando, é tão maravilhoso, né, Arielle? Porque você é uma mulher que acessou esse conhecimento. A Arielle se permitiu ir profundamente e tá aí agora, né, gestando sua segunda filha e tendo essa experiência, né, de consciência, ter essa consciência, né, Arielle? Porque, gente, é consciência, não é mágica, tá? O processo de autoconhecimento, ele é um processo que exige coragem, tá? E coragem não é ato de guerreiro, de bravura, não. É coragem, é coração agindo. E é quando a gente coloca o nosso coração para agir, é que as coisas começam a fluir. Porque a tendência é a gente querer racionalizar tudo, né? E querer ir lá para o cabeção, né? Eu brinco que tem que unir o cabeção com o coração e aí as coisas começam a fluir na nossa vida. Tem mais ali, ó, tem mais a Sandra comentando que total mudança depois que constelou é outra visão de vida. E sim, é outra visão de vida. Tem uma frase do Bert que ele fala assim, muitas vezes você não precisa de outro caminho, você precisa de outra forma de caminhar. O caminho tá errado, o caminho é esse aí mesmo, não tem o que fazer. A gente não tem como ir para outro caminho. A gente tem que continuar no mesmo, mas olhando de outra forma, né? Caminhando de outra forma, porque começa na gente. Não adianta a gente querer que o mundo mude. É nós que mudamos, é nós que nos transformamos, é nós que acessamos uma outra forma de olhar para a vida. Por isso que eu trago assim para mim o meu slogan, né? O que a Mariane quer com todo esse trabalho? É consciência para a vida, né? É abertura de vida. Mas para que isso aconteça, precisa do quê? Primeiro a gente se abre para a vida, depois a vida se abre para nós, porque quando a gente nasceu, a gente chegou na vida, né? A gente já tem todas as possibilidades abertas, mas muitas vezes a gente não tá olhando para frente. A gente ainda tá vivendo infidelidade, a questões muito pesadas do nosso sistema. A gente tá achando que tem que suprir todas as expectativas do mundo, né? As expectativas do papai e da mamãe. A gente tá aí com 40 anos e ainda querendo suprir expectativas do papai e da mamãe para se sentir amada, para se sentir incluída e para poder olhar para o masculino de uma forma mais tranquila. E não, isso tudo começa ao a gente tomar consciência, né? Obrigada pessoal que está botando bastante coraçãozinho, é uma delícia ficar vendo esses coraçõezinhos subir aqui enquanto eu estou falando, gratidão. E é isso, né, gente? É muita consciência. É muito bom poder estar compartilhando com vocês todo esse conhecimento que ao longo desse caminho eu também fui acessando e posso dizer que na minha vida fez total diferença, total diferença. Hoje eu estou me liberando da questão do direito, que por 15 anos eu trabalhei,
foi assim muito importante para minha caminhada, mas quando eu comecei a entrar em contato com essa criatividade, com essa maternagem, né, com essa forma de olhar para a vida de uma maneira mais do feminino, mais conectada, compreendendo que essa paz que a gente busca lá fora, essa felicidade que a gente busca lá fora não tá lá fora. Sinto muito se alguém ainda acha que é do outro, que o outro tem que te dar algo, né? É aqui dentro, é dentro de nós que isso está, né? Essa paz, essa felicidade. E quando eu fui compreendendo tudo isso, a vida vai se transformando, né? Totalmente. E a constelação familiar chegou para a Mariane num momento de busca pessoal mesmo, de não se entender como mulher, não se entender como profissional, naqueles dramas da maternidade, e agora, o que eu faço, né? E de repente veio e trouxe muita clareza, muita luz, né? Muita forma de olhar para a vida muito mais leve, porque se vocês querem saber se a vida tá legal ou não, faça o teste, né? Se tá leve ou se tá pesado. Se tá pesado, alguma coisa não tá certa, tá? Se tá muito pesado, se você não tá dando conta, se você tá tendo que ficar doente para dar conta, se você tá tendo que se medicar para dar conta, algo não tá legal, viu? Falo por experiência própria e depois por muito estudo, né? Veio aí a questão da constelação, eu sempre busquei muito a questão da espiritualidade também, da compreensão do para que estamos na vida, né? Qual o nosso objetivo de estarmos aqui, quem nós realmente somos, e nós somos muito mais do que a gente espera, do que a gente imagina, nós somos muito mais mesmo, gente. Nós temos potenciais assim maravilhosos, nós somos pessoas ilimitadas, nós não temos limite, sabe? Isso eu venho compreendendo cada vez mais e eu falo para vocês de coração aberto. Então, se vocês estão se limitando, se existe algum motivo para não estar feliz na sua vida, para estar reclamando, se você está ainda nessa vibe, nessa vibração aí da escassez, da tristeza, do sofrimento, busca, sabe? Busca que você acha, mas a gente só encontra aquilo que a gente procura. Muitas vezes as coisas caem para nós, chegam, só que se a gente não tiver com a nossa mente preparada, a gente não enxerga, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a sorte só favorece a mente bem preparada. E quando a gente está com a mente bem preparada, caramba, um passarinho cantando na janela é um sinal. Tá? Um grilo verde na porta, pronto, te abre o dia. A gente vai olhando os sinais, a gente vai percebendo que tem muito mais, a gente vai tendo compreensões de que o universo, Deus, como você queira chamar, está conversando com a gente o tempo inteiro, está enviando muitas e muitas mensagens, e a gente, quando não está enxergando isso, a gente não consegue aproveitar as oportunidades. Eu digo que tem duas formas de a gente passar pela vida. E eu uso o exemplo da janela, tá? Muitas vezes a gente pode passar a vida inteira olhando para a janela e só olhar a janela. A gente não enxerga nada além. A gente só olha se a janela tá limpa, se a janela tá suja, se o vidro tá novo, se tá velho, se a moldura da janela tá bem pintada ou não tá. A gente só fica olhando para isso. E a outra forma é de olhar o que tem além da janela. Qual a paisagem que está lá disponível para a gente, que a gente não olha, né? A gente só vai calibrando o olhar a partir do momento que a gente está conectada, que a gente está nessa compreensão de que a nossa felicidade está aqui dentro, nós somos a fonte da nossa felicidade. Se você está procurando no marido, né, principalmente a mulher, no marido, no corpo perfeito, enfim, na condição econômica mais favorável, a vida inteira você vai ficar frustrada. Sabe por quê? Porque quando a gente consegue o marido perfeito, se a gente não está alinhada com a nossa felicidade, a gente não vai reconhecer, a gente vai querer achar defeito. Se a nossa mãe viu defeito a vida inteira no nosso pai, a gente vai buscar defeito no nosso marido.
sabe? É meio punk, mas é o que acontece, tá? Então a gente vai tendo essas compreensões e a gente vai aquietando, vai ficando cada vez mais internalizada, porque a mulher é a energia yin, né? A energia mais fechada, essa energia mais de dentro. E hoje nos exigem que a gente seja muito yang, que a gente esteja para fora, que a gente esteja executando muitas coisas, que a gente esteja fazendo muitas coisas. E tudo bem, a gente pode até dar conta disso, mas desde que a gente saiba voltar para o nosso interior, desde que a gente saiba naquele momento necessário respirar fundo, fazer a nossa prática do yoga, se for possível, ou fazer a nossa caminhada, ou fazer aquele nosso exercício físico que nos dá prazer, né? Que libera a endorfina, que nos coloca num estado de sentir que a gente está sendo importante, nós somos muito importantes. Então, mulheres, né, que estão aqui me acompanhando até agora, que estão aqui comentando, botando os coraçõezinhos, eu sou muito grata a vocês. Porque é muito bom poder falar, mas também saber que tem pessoas que estão se abrindo para ouvir, que estão nessa busca, que estão nesse despertar da consciência. E consciência faz toda a diferença na nossa vida. Uma vez que a consciência se abre, né, ela vai expandindo, ela vai crescendo, ela vai abarcando cada vez mais, ela vai conseguindo ter uma visão mais ampla da vida, ela nunca mais fecha. A consciência expandida não retorna, gente. Não retorna. A gente só cresce, só evolui, né? Só se desenvolve cada vez mais e a gente vai tomando consciência de quem nós somos. Então, mulheres, vamos aproveitar esse mês, que é um mês em que realmente nós estamos, né, sendo evidência. Nós somos evidência sempre. Nós trazemos a vida, né? Eu digo que o único veículo que o homem tem para chegar na vida é através da mulher, não tem outro. Então, sempre somos a evidência, a mulher é essa força. E o que a gente pode fazer? Buscar se conhecer, se ajudar. Faça isso por você, não espere, ninguém vai vir te pegar pela mão e dizer assim, vai lá constelar, ou vai lá fazer algo que seja bom para você. É a gente que tem que tomar consciência, né? Acredito que a gente já está aí com o nosso tempo quase encerrando. Eu agradeço imensamente, né? Quem está aqui me ouvindo, quem está participando dessa live, que vocês possam realmente despertar, que isso tenha despertado em vocês algo importante para a vida. Quem tiver interesse em participar dos nossos eventos do segundo workshop, que é esse que nós vamos fazer agora no próximo sábado, eu peço que entre em contato o mais rápido possível, porque nós temos apenas algumas vagas, né? A gente está abrindo aí para as pessoas. O valor que a gente iniciou no começo era R$225 para participar, e aí eu pensei assim, não, esse mês é tudo 180. Sabe por quê, pessoal? 180 porque 8 mais 1 é 9. 9 é o número da prosperidade. Então, assim, prosperidade para mim que recebo, prosperidade para você que também paga, e a gente vai juntos crescendo, juntas crescendo nessa prosperidade. A prosperidade não é só dinheiro, tá? Só bem lembrando aqui para vocês. Prosperidade é tudo. Prosperidade é a vida que segue para frente. É tudo aquilo que a gente pode, né, ver que cresce na nossa existência. Então, eu agradeço imensamente e espero que vocês estejam comigo aí mais esse mês. Nós vamos ter ainda encontros de constelação, né? Logo eu vou colocar ali as datas dos encontros de constelação esse mês. Então, quem quiser constelar no grupo também vai ter uma diferença de R$100, né? 380 fica 280. Quem quiser constelar individual, de 280 para 180, e pode ser feita a constelação também online. A Luciane perguntou, Mari, venha para Canoinhas. Vou sim, com certeza, mas até que isso aconteça, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, a gente constela online, gente, é fantástico, não tem, porque é um campo que se abre, é um campo quântico, você tá lá, eu tô aqui, mas no momento da constelação nós estamos lado a lado, não tem diferença. E cada vez que a gente se abre para esse campo, há uma transformação na nossa vida.
né? A exemplo das pessoas que já compartilharam aí. Tô vendo que a minha mãe tá aí. Nossa, mãe, que gratidão. Só tenho a agradecer você pela vida que você me deu. Já te agradeci tantas e tantas vezes por ser essa mulher tão maravilhosa que me trouxe a vida, que escolheu o meu pai, né? Esse homem que também me trouxe a vida junto com você. Então, eu só agradeço mesmo. Eu sou só gratidão, gente. Hoje, se for olhar na minha vida, não tem nada, absolutamente nada que seja que eu reclame, sabe? Porque quando a gente toma essa consciência, a gente vai compreendendo que não tem, sabe? Reclamar do quê? Reclamar do quê quando nós temos essa maravilhosa vida, esse milagre que é estar nessa existência. Então, o que eu mais quero no mundo é poder despertar isso que eu sinto em vocês também. Que vocês possam sentir toda essa alegria. Tem dias de altos e baixos? Com certeza, tá? Com certeza. Nós temos nossos hormônios, mas quando chega aquele dia em que a gente tá mais em baixa, o que acontece? Vem a consciência e nos leva para cima. A gente não cai, não precisa de remédio, não precisa de, enfim, de questões que vêm de fora, tá tudo aqui dentro. Então, é só gratidão. Eu agradeço imensamente, gente. Consciência para a vida, consciência para a vida. É o que eu desejo para todas vocês mulheres, para todos os homens que também estão aqui nos acompanhando. Vocês são muito amados. Nós precisamos e amamos os homens. Aqui não tem discurso feminista, não tem discurso separatista, sexista. Nós amamos os homens, nós precisamos dos homens, os homens precisam das mulheres e assim a vida segue adiante. Então, agradeço a quem está aqui até esse momento comigo. Seguimos juntos, vamos em frente. Temos o mês de março inteiro aí para a gente, né, trabalhar essas questões, mas temos uma vida inteira também para fazer isso, ok? Acredito que o nosso horário está fechando, nós temos aí 3 minutos, então eu já vou me despedindo de vocês, agradecendo muito, desejando que esse mês seja um mês de muita expansão de consciência, que a gente possa realmente expandir essa consciência, curar esse feminino mesmo, tirando camadinhas, né? Esse é um trabalho que a gente vai tirando uma camada, aí tira outra, a gente tira as camadas mais grosseiras, daí vão vindo as camadas mais sutis e a gente vai trabalhando. A constelação tá, né, à disposição de vocês para isso. Eu me coloco como uma pessoa para ajudar nesse sentido e desejo realmente aí uma vida fantástica para todas. E eu quero em breve fazer outras lives e vocês podem ir sugerindo também os assuntos, aquilo que vocês, né, querem que eu fale. Eu brinco assim, as pessoas, Mariane, do que você fala? Gente, eu falo de vida, tá? É de vida. Então, assim, eu falo para criança, eu falo para adolescente, eu falo para adulto, eu falo para mulher, eu falo para homem, eu falo para idosos. Eu tenho feito palestras, assim, para um grupo muito amplo. Às vezes me cobram, você tem que ter uma posição, um posicionamento. Gente, é difícil. Porque quando se fala de vida, vida... Olha, se botar um grupo de animais na minha frente, eu falo para os animais também, porque eu quero que eles também tenham a consciência da vida, porque é muito fantástico, sabe? Muito fantástico mesmo a gente poder estar aqui e estar compartilhando e crescendo e evoluindo. Ok, gente? Um ótimo domingo, que vocês possam começar a segunda com a energia lá em cima, sabe? Eu acredito em pessoas que acordam de manhã, respiram e ó... Eu estou viva, eu estou na vida, eu sirvo a vida. Então, levem isso para o dia a dia de vocês, levem, né, esse despertar de toda manhã, agradecendo por estarem na vida, agradecendo por serem quem são, por fazerem o que fazem. E assim vocês vão ver a diferença. Já muita coisa muda a partir desse momento. Ok, gente? Quem tá falando? A Maria... Rosinha! Oh, Rosinha Bueno! Que bom ter você aqui. Rosinha, você foi minha professora no jardim, não é você? Nossa, se for, eu tô muito feliz de ter você aqui também. Feliz de ter todos vocês. Estamos aqui na contagem regressiva, acabando a nossa live. Fiquem na luz, na paz, no amor, na gratidão, que vocês vão ver como tudo flui. Tá bom? Um grande beijo
paz, paz e amor. Ok, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Fiquem super bem. Ah, é a minha professora mesmo. Um beijo para você. Gratidão por tudo que você fez por mim. Namastê.